Olá, senhores, tudo bem? Vamos lá para a segunda aula, tá bom? Sou o professor Wallen Salustiano, tá? Professor da disciplina de vocês, Filosofia e Ética Empresarial, tá bom? Senhores, nessa aula veremos ética, tá? Estudar sobre a ética em si, tá? Sua origem, definição, as teorias deontológicas e utilitaristas, a intenção ética, a norma moral e a ética versus moral. Beleza? Olha, galera, a origem e definição da ética. Definição de ética. Então, a ética, a palavra originária do grego ethos, que quer dizer comportamento, conduta, hábito, tá? Então, é um ramo da filosofia que estuda a natureza, considerado adequado e moralmente correto, tá bom? Olha, ética, uma definição filosófica e etimológica, tá bom? Então, a origem da palavra ética vem do grego ethos, tá certo? Que quer dizer o modo de ser, o caráter. Então, os romanos traduziram o ethos grego para o latim mos, ou no plural mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Tanto ethos, caráter, como mos, costume, indicam um tipo de comportamento, tá? Propriamente humano, que não é natural. O homem não nasce com ele como se fosse um instinto, mas que é adquirido ou conquistado por hábito. Quem disse isso foi Barques. Então, segundo o dicionário Aurélio Buarque, de Holanda, a ética é o estudo dos juízes de apreciação que se referem à conduta humana, susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente a determinada sociedade, seja de modo absoluto. Portanto, ética e moral, pela própria etimologia, diz respeito a uma realidade humana que é construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos, nas sociedades onde nascem e vivem, né? Então, galera, ética e moral, tá? Ao longo dos tempos não foi uniforme o uso dos termos, tá? Umas vezes entregues como sinônimos, outras vezes como diferentes significados. Ética e moral, que varia segundo os autores. Então, moral vem do latim mos, ou julgou, traduzir ethos, tá bom? Na ética aristotélica, não apenas ocorre o ethos, como também ethos, e é para em segundo sentido, hábito, que se serve à tradução latim. Então, moral de respeito às ações praticadas por hábitos e aos costumes em geral, o que privilegia o lado pelo qual a ação é ainda exterior ao sujeito. Esta exterioridade reenvia então para a lei e regra. Então, segundo esse cara aí, Barques, né, a ética é a teoria ou ciência do comportamento moral dos homens em sociedade, tá? Então, a ética depara com uma experiência histórica social no terreno da moral, ou seja, com uma série de práticas morais já em vigor e, partindo delas, procura determinar a essência da moral, sua origem, as condições objetivas e subjetivas do ato moral. Então, as fontes da avaliação moral, a natureza e a função dos juízes moral, no caso, né? Os critérios de justificação destes juízes
e o princípio que rege a mudança e a sucessão de diferentes sistemas morais. Então, podemos classificar as teorias éticas, tá, de acordo com o seu fundamento, tá bom? Em teorias teológicas ou da responsabilidade, tá, no qual decide o que é moralmente justo ou injusto, pela comparação das consequências e dos riscos. Um exemplo: o utilitarismo, né? Os atos devem produzir o máximo de bens para o maior número. Teorias deontológicas ou da convicção, há consideração de ordem superior, imperativos da consciência ou de mandamentos divinos. Exemplo é o Kant, que a gente vai estudar agora. Coceira no nariz. Então, galera, se liga aí, ó. Ética deontológica. Designa-se por ética deontológica, do grego del, do qual vem o nome deve, né? A teoria moral segundo a qual as ações devem ser realizadas, independentemente das consequências que resultem da sua realização. Tá bom? Então, quando eu falo em ética deontológica, eu falo da noção de dever. Tá bom? Você deve fazer aquilo. Tá bom? Ó, a teoria ética de Kant, tá? Uma ética deontológica, no qual ele considera-se que a ética, né, kantiana é deontológica porque defende que o valor moral de uma ação reside em si mesma e não nas suas consequências, tá? Na sua intenção, beleza? Então, Kant defendia que o valor moral das ações depende unicamente da intenção com que são praticadas, tá? Por quê, professor? Por que ele defendia isso? Porque sem conhecermos as intenções dos agentes, não podemos determinar o valor moral das ações, né? Porque a gente tem que ver a intenção das pessoas, não é isso? Então, na verdade, uma ação pode não ter valor moral, apesar de ter boas consequências, não é isso? Ou ações. Se liga aí, galera. Ações. Elas se subdividem em contrárias ao dever e de acordo com o dever. Então, exemplos de contrárias ao dever: maltratar uma pessoa é contrário ao dever, porque a gente tem que agradar uma pessoa, tem que saber cuidar dela e não maltratar. Então é uma ação contrária. Então, de acordo com o dever, então é ajudar uma pessoa, tá? Ser simples, ter uma simplicidade humana, ter um amor para com o outro, para com o ser humano, né? Então, de acordo com o dever, ainda se subdivide em duas: meramente conformes ao dever e realizadas por dever. Então, esse meramente conformes ao dever é ajudar uma pessoa por interesse ou compaixão. Quando eu falo em realizadas por dever, eu falo em ajudar uma pessoa apenas para cumprir a obrigação moral. Porque tem muita gente que ajuda uma pessoa, tira uma fotinha e posta nos status. Claro que não são todos, tá? Mas tem muita gente por aí que fazem isso só para cumprir uma obrigação moral. Mas eu quero acreditar, eu acredito que eles fazem isso por meramente conformes ao dever, no qual é ajudar uma pessoa por interesse ou com paixão, e não para cumprir uma obrigação moral, tá? Então, teoria ética utilitarista. Ó, a gente falou da teoria deontológica, tá? Agora a gente fala da ética utilitarista, beleza? Então, essa ética, eles falam que não há ações intrinsecamente boas, ou seja, uma coisa boa dentro da gente, tá? Ele diz que não tem ações boas. Olha a ideia deles aí, ó. Então, para o utilitarista, as ações são moralmente corretas ou incorretas conforme as consequências.
se promovem imparcialmente o bem-estar são boas. São as consequências as tornam boas ou más. Tá? Assim sendo, não há para o utilitarista deveres que devem ou devam ser respeitados em todas as circunstâncias. Então portanto, assim, não há deveres morais absolutos. De novo, galera, para os utilitaristas, as ações são moralmente corretas, tá? Ou incorretas, beleza? Tá bom? Olha, definição do utilitarismo. Por princípio da utilidade, entendemos o princípio segundo o qual toda ação, qualquer que seja, deve ser aprovada ou rejeitada em função da sua tendência de aumentar ou reduzir o bem-estar das partes afetadas pela ação. Designamos por utilidade a tendência de alguma coisa em alcançar o bem-estar, o bem, o belo, a felicidade, as vantagens, etc. Então, o conceito de utilidade, senhores, é muito ligado ao utilitarismo, porque não deve ser reduzido o sentido corrente de modo de vida, tá? Com um fim imediato, beleza? Olha, os princípios da utilidade e as normas morais comuns, beleza? Olha, que valor tem normas morais como as que proíbem o roubo, o assassinato ou a mentira para um utilitarista como Mill, no qual é o autor dessa teoria? Uma vez vale, outras vezes não. Então, galera, nossas decisões morais devemos ser guiados pelo princípio de utilidade, tá bom? E não simplesmente pelas normas morais da nossa sociedade, tá certo? Nos diz como devemos agir para que das nossas ações resultem as melhores consequências possíveis em termos globais, beleza? Olha, o princípio da utilidade, continuando. Devemos agir de modo a que da nossa ação resulte a maior felicidade ou bem-estar possível para as pessoas por ela afetadas. Galera, quando eu falo em utilitarista, utilidade, eu falo do bem-estar social, da felicidade das pessoas, tá bom? Então, uma ação boa é aquela que é útil, ou seja, a que produz mais felicidade global, dadas as circunstâncias, menos infelicidade. Tá bom? Então, quando não é possível produzir felicidade ou prazer, devemos tentar reduzir a infelicidade. Então, o princípio da utilidade é conhecido como o princípio da maior felicidade, ok? Olha, muitos usam utilitarismo e egoísmo. Muita gente confunde isso. Galera, o egoísmo é parcial, tá? Parcial. Ele é para si, tá? Devemos procurar agir de forma a promover unicamente o nosso próprio bem-estar e felicidade, tá? O egoísta é isso, tá bom? Amor próprio. Então, esta é para o egoísta ético a única forma moralmente válida de ação, tá? Já o utilitarismo, a utilidade, ela é imparcial, senhores. Devemos sempre procurar agir de forma a promover a felicidade de todos que são afetados pela ação, incluindo a felicidade da própria gente ou agente. É isso? Então, a minha ação é correta se promover de forma imparcial, tá? Ou seja, sem distinções, preto, branco, né? Os interesses de todas e cada uma das pessoas implicadas pela ação, sendo o interesse de cada pessoa a obtenção da felicidade, tá bom? Sem nenhuma distinção. Pobre, rico, tudo tem que ser imparcial, buscando a felicidade do próximo. Então, olha, continuando sobre os princípios do utilitarismo em ética. Galera, quando eu falo em ações são certas ou erradas em função das suas consequências, estou falando de uma teoria consequencialista. Quando eu falo em critério relevante, é a felicidade ou infelicidade, prazer e dor, causada pela ação. Estou falando de teoria hedonista. Quando eu quero dizer que a felicidade de uma pessoa conta de modo igual ao de outra pessoa,
Estou falando do critério da imparcialidade ou imparcialidade, tá certo? Ó, o utilitarismo, julgamento moral das ações e o cálculo da utilidade. Então, utilitarismo de ação, utilitarismo de regra. Os dois se juntam e formam as concepções do bem-estar, tá certo? Então, utilitarismo hedonista, qual são os estados mentais, prazer e dor. Você viu aqui, ó, é o critério relevante, é a felicidade ou infelicidade, prazer e dor. Aí depois vem outra coisinha, utilitarismo de preferência, okay? Satisfação ou frustração de preferência, beleza? Agora vamos falar das ações éticas e moral. A gente tem que saber distinguir o que é ética e moral, tá? Ação moral. Ação moral, denunciou um amigo de infância porque este colaborou com os invasores do seu país. Denunciou um amigo de infância porque este colaborou com os invasores do seu país. Né? O que seria essa intenção ética? É uma ação moral. O que seria essa intenção ética? Agiu desta maneira porque considerou que se deve ser imparcial na avaliação da conduta moral. Mentiu à amiga acerca da gravidade do estado de saúde desta, para poupar o sofrimento desnecessário. Aí foi uma ação moral. O que seria essa intenção ética? Considerou que há circunstâncias em que o valor da verdade não se impõe de modo absoluto e tem de ser ponderado, medido. Então, neste caso, senhores, poupar a amiga ao sofrimento desnecessário pareceu-lhe mais o que? Importante. Pagou a dívida que contraíra e desistiu das férias que foi programada. Então, o que seria essa intenção ética? Sacrificou as suas conveniências, foi o princípio que o norteou. Tá bom? Ética e moral. Galera, ética e moral, se liga. Ética, senhores, é um princípio. Ela é permanente, ela é universal, galera. Ela é regra, ela é uma teoria. Tá bom? Se ligam aí, ó. Ela é princípio, ela é permanente, ela é universal, ela é regra, ela é teoria. Quando eu falo em moral, ela é uma conduta, ela é temporal, tá bom? Ela é temporal, ela é uma cultura, é uma conduta da regra, e moral é prática. Não confunda ética com moral, tá bom? Olha, ética versus moral. A moral se fundamenta na obediência a normas, costumes ou mandamentos culturais, hierárquicos ou religiosos recebidos. Tá? Moral se fundamenta na obediência às normas. Já a ética busca fundamentar, investigar e explicar o bom, o modo de viver em sociedade. Ou seja, a ética é teórica e a moral é prática. Tá vendo aí? Ética é teórica, teoria, e a moral é prática. Beleza? Então, um exemplo disso. Um indivíduo que tenha como princípio ético não pegar o que não lhe pertence. Pronto. O seu comportamento moral é que dirá se ele roubará ou não. Portanto, o seu comportamento será baseado ou não em um princípio ético. Então, varia de pessoa para pessoas. É verdade? Então, galera, nessa aula vimos bastante sobre ética e moral. Não é verdade? Então, resumidamente nessa aula, galera, a ética, aliás, a moral, por exemplo não, a moral é um conjunto de valores pelos quais as pessoas guiam seus comportamentos e por isso está sujeita a mudanças a depender do país, não é isso? E do momento histórico em que as pessoas estão inseridas. Tá bom? Professor, como eu posso saber diferenciar moral e ética? Galera, é simples. Moral é um conjunto de valores e ética é a reflexão sobre esses valores. Tá bom? De novo, moral é um conjunto de valores e ética é a reflexão sobre esses valores. Tá certo?
Outra coisinha que eu tenho que falar para vocês nessa aula. Então, a ética filosófica é um conjunto, a gente fala muito em ética, né? Então, a ética filosófica é a ética filosófica. É um conjunto, é um discurso, aliás, é um discurso racional, tá? E argumentativo para avaliar as ações humanas, né? Seja para louvá-las ou para censurá-las. Então, galera, a ética filosófica é argumentativo, cujo seu objetivo fundamental é isso: é ter critérios para avaliar suas ações humanas, seja para louvá-las ou censurá-las. Ok? Galera, o que é um sujeito ético e moral para vocês? Então, o que preenche esses requisitos? O que para você é um sujeito ético e moral? Para muitos filósofos, resume que um ser ético e moral é aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, o significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Tá bom? Então, o sujeito ético e moral é isso. É aquela pessoa que sabe o que faz, conhece o que faz e os fins de sua ação, né? O significado de suas intenções e de suas atitudes e a essência dos valores morais. Beleza? Mais alguma coisinha que eu tenho que falar? Essa aula, galera, foi muito boa, que a gente aprendeu a distinguir ética e moral, né? Outros conceitos relevantes a isso, que ética é a reflexão sobre noções e princípios, não é isso? Que fundamentam a vida moral, tá? Então, é um conjunto de princípios e valores que norteiam as escolhas, ou seja, a ação moral. Beleza? Galera, eu não posso deixar de falar em ética e moral sem falar de Sócrates, tá? O qual foi um filósofo grego que percorria as ruas de Atenas questionando as pessoas sobre as suas ações, né? O que as levavam a agir da maneira que agiam, o que as levava a pensar da maneira que pensavam, né? Então, sua principal questão era a essência do homem, era saber qual é a essência do homem, o que as diferenciava dos animais, né? Então, sobre a ética socrática, eu posso dizer, ou seja, eu posso afirmar que para Sócrates, o sujeito ético somente é aquele que sabe o que faz, conhece as causas e os fins de sua ação, né? O significado de suas intenções e suas atitudes e a essência dos valores morais. Tá bom? Aí eu não posso deixar também de falar aqui das éticas utilitaristas, né, que eu falei bastante aqui, ou seja, a sua utilidade, né? Então, a ética utilitarista opera da perspectiva de um agir com consequências coletivas, tá bom? Ou seja, o valor moral da ação se define pela maior quantidade de bem-estar ou utilidade para o maior número de pessoas dentre os cursos de ações possíveis. Ok? Utilitarista, qual foi a outra? Deontológicas, né? Então, galera, para uma ética deontológica, o conceito central é o de dever, tá bom? Em sua formulação, senhores, em sua formulação contemporânea, uma ética deontológica assume a prioridade do justo sobre o bem. Para Kant, tá, a ética deontológica preconiza uma razão prática autônoma desculpa. Kant falava que a ética deontológica preconiza uma razão prática autônoma em relação às inclinações naturais de caráter universal. Então, para cada ética deontológica,
ou para uma ética deontológica, o único sentimento apropriado é o de respeito à lei moral, tá bom? Dada a precedência das normas sobre os desejos, tá? Mas nunca, galera, grifam isso aqui, ó, mas nunca uma ética deontológica, o conteúdo do dever universal é configurado a partir das consequências do curso de ação escolhida. Isso não acontece na ética deontológica. O conteúdo não deve ser universal, tá bom? E nem configurado a partir das consequências do curso de ação escolhida, tá bom? Então, o conceito central da teoria ou da ética deontológica é o de dever, tá bom? E sua formulação é contemporânea, beleza? Tá? Então, assume uma prioridade do justo sobre o bem, tá certo? Então, galera, aqui foi a nossa segunda aula, beleza? Muito obrigado. Até a próxima aula, tá?